O The Intercept Brasil divulgou ontem o primeiro extrato daquilo que muita gente andava pedindo, sobretudo os críticos dos vazamentos promovidos pelo site. Algum trecho em áudio das conversas atribuídas a Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Vini, vamos lá. Essa primeira gravação seria do Deltan Dallagnol, procurador Deltan Dallagnol. Qual é o conteúdo? E eu quero que você conte pra gente direitinho, detalhe por detalhe aí dessa fala que é atribuída ao Dallagnol. Pois é, Edgar, essa reportagem divulgada agora pelo Intercept vem após um mês da primeira reportagem que eles divulgaram. E na segunda matéria do Intercept, desses vazamentos aí, desses possíveis diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, eles revelam um dia, que é o dia 28 de setembro do ano passado, quando o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, deu uma autorização para que o ex-presidente Lula pudesse dar uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo da Folha. Ele tomou essa decisão logo pela manhã e os procuradores ficaram preocupados, ficaram alarmados com a decisão do Lewandowski, segundo essas reportagens do Intercept. Então, em um grupo dos procuradores, Edgar, por exemplo, a procuradora Laura Tesler escreveu o seguinte naquele dia, naquela manhã: que piada revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. E depois de Mônica Bergamo, pela isonomia, devem vir tantos outros jornalistas, e a gente só fica aqui fazendo papel de palhaço com o Supremo desse. Depois ela afirma novamente, sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Uma outra procuradora, a Isabela Groba, também escreveu o seguinte: mafiosos, e várias exclamações. Então, demonstrando que eles estavam realmente preocupados com essa possível entrevista do Lula, que poderia favorecer também a candidatura na época do Fernando Haddad. Enquanto eles escreviam isso em um grupo de procuradores, o Deltan Dallagnol conversava com uma amiga dele, denominada Carol PGR, que acabou não sendo aí identificada pela reportagem do Intercept, Edgar. E a Carol escreve o seguinte para ele, ainda naquela manhã do dia 28 de setembro. Ando muito preocupada com a possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. E o Deltan respondeu a ela: valeu, Carol, reza sim, precisamos com o país. Então tudo isso já havia sido divulgado já pelo Intercept na segunda série de reportagens deles sobre esse assunto. Eu contei tudo isso para a gente poder entender agora o contexto desse áudio do Deltan Dallagnol, que vem 12 horas após essas conversas, e aí já com a decisão do ministro Luiz Fux, que acabou dando ali uma liminar suspendendo a decisão do Ricardo Lewandowski, ou seja, impedindo que o ex-presidente Lula pudesse dar aquela entrevista. Vamos ouvir então o primeiro áudio que o Intercept atribui a Deltan Dallagnol comentando essa decisão. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços! Pois bem, Edgar, então esse áudio que o Intercept atribui ao Deltan Dallagnol, ele comemora, portanto, a decisão do Luiz Fux impedindo a entrevista do Lula e também passa ali para os outros procuradores não comentarem nada, até para impedir que a defesa do ex-presidente se articulasse mais rapidamente para poder tentar uma outra liminar e tentar com que ele desse a entrevista. O Intercept enviou para a Lava Jato o conteúdo do áudio antes de soltar a reportagem, mas a Força Tarefa respondeu o seguinte: o site se recusou a enviar o material usado na reportagem
para avaliação da força-tarefa, prejudicando o direito de resposta de análise do material. As mensagens que têm circulado como se fossem de integrantes da força-tarefa são oriundos de crime cibernético e não puderam ter seu contexto e veracidade verificados. Diversas dessas supostas mensagens têm sido usadas de modo fraudado ou descontextualizado para embasar falsas acusações que contrastam com a realidade dos fatos, foi a resposta da Força-Tarefa da Lava Jato para a reportagem do Intercept, Edgar. É a resposta recorrente da Força-Tarefa, desqualificando o material, desacreditando o material. Como você disse, Vini, era aguardado, inclusive para quem é crítico, como eu disse aqui na abertura dessa operação Vaza Jato, batizada de Vaza Jato, feita pelo site The Intercept Brasil. Agora, eu queria... me parece que o recurso ele está garantido ali, né? Não era uma questão só de não alardear, como usa a palavra o Deltan, Caio, para que esse recurso já não entrasse, não tivesse... talvez, aí no meu entender, uma agilidade com a entrada desse recurso. Mas o recurso, ele está garantido, ele aconteceria mais cedo ou mais tarde dentro do tempo e do tempo do próprio processo, dos próprios processos, né? Eu queria perguntar para você, Caio, se você acha que, se você fica confortável com essa maneira do Deltan agir, né? Claro, aí, considerando que esse material divulgado é verdadeiro, não foi manipulado, editado, enfim... E mais uma questão aí, já envolvendo a proibição da entrevista, o que resultou na proibição da entrevista do Lula. Para muito jornalista, né, proibir o Lula de dar a entrevista naquele momento foi um atentado à imprensa, à liberdade de imprensa e um atentado à liberdade de expressão. O que você pensa a respeito dessas coisas? Como o Deltan agiu e essa questão do bloqueio, da proibição de que Lula desse a entrevista? Bom, vamos lá então. Partindo sempre da premissa que esse áudio é verdadeiro e que ele foi devidamente contextualizado, né? Qual que é o contexto político e jurídico do áudio, né? A autorização para que Lula, um criminoso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, com seus direitos políticos suspensos pela lei da ficha limpa, sancionada em 2010, ironicamente, pelo próprio ex-presidente, fosse entrevistado durante a corrida eleitoral de 2018. Viabilizar essa entrevista, ela traria algumas consequências bem óbvias. Em primeiro lugar, um outro custo desnecessário para o Estado, né, por questões de logística, de segurança, configuraria tratamento privilegiado para um detento, né, o Lula no caso, e finalmente nós teríamos um corrupto sob tutela estatal fazendo proselitismo político com objetivos eleitoreiros, o que ofende a moralidade e contraria o interesse público, que é avesso a manipulações no processo eleitoral. Portanto, assim, o mérito de conceder ou não a entrevista, ele é bem discutível. Em setembro de 2018, essa entrevista ela foi judicialmente autorizada pelo ministro Lewandowski e, ato contínuo, essa autorização foi revogada pelo ministro Fux. Vamos lembrar aí da mensagem atribuída a Moro, né, em Fux We Trust. Esse é o fato que é comentado nas mensagens e nos áudios. E eles mostram o seguinte, assim, se a gente pudesse sintetizar. Você tem uma procuradora, a doutora Laura Tesler, classificando a possível entrevista como piada, revoltante, um verdadeiro circo. Você tem outra procuradora, a doutora Isabel Groba, se referindo aos réus e à sua entourage como mafiosos. E, finalmente, nós temos o procurador Deltan comentando que, abre aspas, a notícia é boa, demonstrando aí sua satisfação com a decisão do ministro Fux. E, além disso, já existe aí todo um caldo de rejeição da Força-Tarefa ao PT, lembrando que opinião política não é crime, é um direito constitucional. Agora, vamos raciocinar do ponto de vista racional e cronológico. Em setembro de 2018, data desse suposto áudio, o Lula ele já respondia como réu a várias ações penais, cuja denúncia e acusação foi formulada pelo Ministério Público com base nas provas reunidas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Portanto, do ponto de vista de foro íntimo, os procuradores provavelmente já haviam formado a sua convicção pessoal a respeito do Lula, culpado, corrupto e mau caráter. Que eu imagino também, é o que todos aqui nessa bancada pensam e a maioria da população brasileira pensa. Nada mais natural, nada mais humano do que torcer contra o vilão.
certo? Isso é uma questão subjetiva. E aqui a gente volta àquela diferença entre neutralidade e imparcialidade. Neutro é quem não tem opinião formada. E como é uma questão pessoal, é impossível aferir se uma pessoa é neutra ou não, a não ser que hackeiem as mensagens privadas dela. Imparcial é aquele que, independentemente das suas opiniões, ele atua de forma justa. Esse é o adjetivo importante, justo. E a sociedade e as autoridades, elas podem avaliar isso objetivamente nos atos e nos autos públicos do processo. A gente já falou aqui, as absolvições e indeferimentos da Lava Jato provam que não houve conluio entre o Ministério Público e o juiz. E a confirmação das condenações pelos tribunais prova que a lei foi aplicada corretamente desde a primeira instância. Né? Então, para mim é muito claro que a imparcialidade ela foi respeitada no processo e não se exige do agente público a neutralidade, se exige a imparcialidade. Por isso aqui eu registro, óbvio, numa nota pessoal, os parabéns aí aos procuradores, doutores Deltan Dallagnol, Laura Tesler e Isabel Groba. A sua indignação com a corrupção é a indignação de cada brasileiro patriota, é um alento, é um alívio, chega a ser um orgulho saber que na sua vida privada, né, que foi criminosamente violada e exposta pelos inimigos da democracia brasileira, vocês são gente como a gente, que ainda ficam indignados com corrupção. E parabéns pela retidão e pela imparcialidade com que vocês atuam na vida pública. Você se imagina na posição deles, Edgar? Deve ser muito difícil você sentir tanto cheiro de coisa podre e não poder jogar tudo de uma vez só no lixo. Deixa eu só te fazer devolver com o seguinte questionamento, com base inclusive no que você fala aqui, que o procurador, como agente público, ele não está lá só para incriminar, na verdade, o acusado. Ele pode também, junto ao juiz, pedir a absolvição. E, dito isso, essa questão que você coloca como subjetividade, ela pode ser relativizada aí? Um agente declaradamente, dentro desse contexto político que você colocou, você mesmo usou, eles podem exprimir um partidarismo, eles podem... claro, a justiça ela vai sempre ser perseguida, mas ela vai ser garantida a partir do que está escrito ali e, obviamente, da interpretação que o juiz der àquilo. Nós estamos falando de um campo de subjetividade desde que esses áudios começaram a surgir, e vou mais atrás ainda um pouco, desde quando foi liberado aquele áudio da conversa, o famoso áudio do Bessias lá, para o Lula assumir como chefe da Casa Civil e se livrar eventualmente e garantir o foro privilegiado e tal. Aquilo lá não tinha nenhuma objetividade jurídica, ele tinha uma subjetividade junto à opinião pública. Quer dizer, a gente está, eu acho, Caio, exposto e tendo revelado aí à frente dos nossos olhos como é que é jogado o jogo. Né? Ninguém mais uma vez, é bom dizer, porque as pessoas tendem a entender o que elas querem, né? As pessoas que ficam dentro das bolhas, né? Isso não quer dizer você ir contra a justiça, não quer dizer você ir contra a Lava Jato, quer dizer você contextualizar um sistema em que você vê exposto você vê expostas preferências de agentes públicos e políticos. Essa é uma questão que se coloca, porque tudo está dentro do campo da subjetividade, até a interpretação da lei, como você colocou aqui, entre as diferentes observações que os juízes fazem, né? É isso que eu quero colocar.